Multiplicação por escalar. Nome difícil, né? Mas eu vou te mostrar que é fácil. Viaja comigo. Rapaziada, nós vamos ver uma operação importante aqui. Você vai conseguir deduzir a definição dela sozinho. O nome da operação é a multiplicação de um número real por um vetor. Nesse contexto, um número real, ele também tem um outro nome. Ele também é chamado de escalar. Que nome bonito, hein? É importante a gente saber nomes bonitos para impressionar as pessoas. Aí parece que você é inteligente, mano. Vamos lá. E você é, meu querido. Então, ao invés de eu dizer multiplicação de um número por um vetor, eu posso dizer multiplicação de um escalar por um vetor. Vamos supor que este número é alfa. E vamos supor que este vetor é o u. Então, o que a gente está fazendo? Alfa vezes u. Antes de eu definir direitinho, eu vou apresentar aqui um exemplo. A partir dele, você vai fazer a definição sozinho. Olha só o que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho aqui um vetor aqui embaixo. Vamos supor que ele seja u. Aí eu quero fazer 2u, meio de u e menos u. No caso do 2u, é como se o alfa fosse 2. No caso do meio de u, é como se o alfa fosse meio. E no caso do menos u, é como se o alfa fosse quanto, mano? Menos 1. Mesmo que você nunca tenha visto essa matéria, mas olha ali o vetor u. Viaja comigo. O que tu acha que é o 2u? É isso aqui, ó. É o que você estava pensando, mano. Este é o 2u. O que tu acha que é o meio u? É isso aí que você estava pensando mesmo. Meio u. A tua intuição não te enganou. E o que tu acha que é o menos u? É esse que você estava pensando. É apenas o oposto do u. Aqui está. Então repare o seguinte, mano. Nós estamos viajando com os vetores u e com o vetor alfa u. Alfa vezes o u. A pergunta é, a direção do u com o alfa u muda alguma coisa? Não. Sempre a mesma direção. E o sentido muda? Sim. Às vezes sim, aliás, às vezes não. Quando é que muda? Veja, o único caso que mudou foi, olha só, olha aqui embaixo aqui, ó, no menos u. Que era exatamente quando o alfa era um número negativo. Nos outros dois casos, que era o 2u e o meio de u, manteve o mesmo sentido do u. E nesses outros dois casos que eu acabei de dizer, que é o 2u e o meio de u, o alfa era positivo. Então, acontece assim, ó. Você vai ter aqui o vetor u. O alfa u pode manter o sentido ou pode inverter o sentido. Daí depende do alfa ser positivo ou negativo. Se o alfa é positivo, mantém o sentido. Se ele é negativo, inverte o sentido. E por último, vamos comparar o módulo de u com o alfa u. O que acontece? Você deve ter notado, por exemplo, compare o 2u com u. O que aconteceu com o módulo? O módulo do 2u é o dobro do u. Agora compare o meio de u com o u. O módulo de meio de u é a metade do u. Ou seja, o módulo de alfa u é só você pegar o módulo do vetor alfa. O módulo de alfa u é só você pegar o módulo do vetor u e multiplicar pelo número alfa. E aí, o tamanho deste módulo pode diminuir ou pode aumentar. Quando é que o módulo de alfa u aumenta? Quando o alfa em módulo é um número maior que 1. E quando é que ele diminui? Quando o alfa em módulo é um número menor do que 1. Então, se o alfa valer 1,1 ou 2 ou 3, enfim, números maiores do que 1, o módulo de alfa u é maior do que o módulo de u. Agora, se o módulo de alfa for menor do que 1, por exemplo, 0,9, 0,3 e por aí vai, então o módulo de alfa u é menor do que o módulo de u. Então a gente consegue definir o seguinte. Inicialmente, vamos considerar que o alfa é um número real não nulo e o u é um vetor também que não é o vetor nulo. E aí nós vamos denotar por alfa u esta operação, que é a multiplicação
do número pelo vetor. Reparem que o U e o alfa U são dois vetores que têm a mesma direção. Se o alfa for positivo, o U e o alfa U têm sentidos iguais. Se o alfa for negativo, o U e o alfa U têm sentidos opostos. O módulo de alfa U é igual ao módulo de U vezes alfa. Se o módulo de alfa for maior do que 1, então o módulo de alfa U é maior do que o módulo de U. Agora, se o módulo de alfa é menor que 1, então o módulo de alfa U é menor do que o módulo do vetor U. Até dá para ver aqui, ó, maior, olha só, com maior, viu o destaque ali? Agora olha só, menor com o menor. E faltou analisar o alfa vezes U, no caso em que o alfa é exatamente zero ou no caso em que o U é o vetor nulo, ou nos dois até, né? Nestes casos, o resultado aqui vai dar o próprio vetor nulo. Acho que isso é bastante intuitivo, né? É fácil de aceitar, vamos dizer assim, e é um resultado que, apesar de simples, a gente usa mais para frente dentro da álgebra linear para provar algumas coisas, particularmente em subespaço vetorial tem um teorema importante que a gente vai usar esse resultado. Fechou, mano? Não esqueça o poder de você.